Que alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco para todo o Brasil, transmitindo via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial. E hoje para te ajudar com a educação financeira, principalmente com os seus filhos. Será que existe uma recomendação melhor entre dar ou não mesada? É sobre isso que nós vamos falar já com um profissional. Vamos falar com o professor Guilherme Augusto Pianeser, que é professor de matemática financeira e também doutor em matemática. Já a gente fala sobre esse tema. E também falamos sobre saúde bucal, como que nós podemos deixar todo o nosso corpo saudável a partir da boca e principalmente olhando para a gengiva. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Aqui nós temos uma pergunta para iniciar tudo o que vai em torno do tema de finanças para crianças, jovens, adolescentes, enfim, a idade que tem o seu filho, os seus netos. Então, eu estou aqui com o professor Guilherme Augusto Pianeser. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Carol. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada a você. Bom, professor de matemática financeira da Uninter, doutor em matemática. Olha, professor, acho que é a pessoa certa para falar sobre mesada com a gente, viu? Talvez. Existe uma resposta, assim, direta, sim ou não, para mesada, para a gente começar essa conversa? Então, Carol, não tem uma resposta direta, né? Tá. Eu até gostaria de comentar, já que aproveitando que a gente vai falar de mesada hoje, né? Que é uma decisão de cada família, né? Então, Sim. Cada uma precisa pensar quais são os prós e contras e saber se isso casa para cada casa. É a decisão, né? Mas a gente vai ajudar, então, nesse aspecto da melhor tomada de decisão. Então, em vez de ir para o sim ou não da mesada, então vamos falar em prós e contras, né? O que seria, por exemplo, os benefícios de uma mesada? Legal. Do seu ponto de vista. Então, eu entendo os benefícios como, primeiro, que a criança entende melhor o valor do dinheiro, né? Porque ela tem o dinheiro na mão? Você ficou falando em espécie ou não por isso? Pode ser em espécie, mas pode ser em conta bancária, aprender a manipular o banco, os aplicativos ou qualquer outra coisa, mas entender que o dinheiro, ele vem, antes de tudo, como fruto de um trabalho, né? O trabalho dos pais ou o trabalho de outras pessoas. E a criança precisa desenvolver isso ao longo do tempo, né? E a gente desenvolve isso na prática, tanto conversando com os pais, sobre dinheiro, como também manipulando dinheiro, comprando aquilo que tem interesse, né? Então, os prós, antes de tudo, é em relação à educação financeira, né? Mas então, aqui eu já vou questionar também, porque se os benefícios entram nessa manipulação do dinheiro, não necessariamente essa criança precisa ter uma mesada para fazer isso. Ela pode ter, sei lá, vai ali na panificadora comprar alguma coisa, olha, o troco vai ser tanto. Tem como ter esse acesso, certo? Se a pessoa não quiser ir para a mesada. É verdade. Tem algumas estratégias, como você citou, né? De ir no mercado para criança, dependendo da idade, claro, né? Claro, Mas a mesada auxilia, ou pelo menos um dinheiro, a criança manipular o dinheiro, traz um pouco de confiança para ela também, né? Porque alguns pais têm um pouco de segurança de dar dinheiro na mão da criança, talvez porque imagina que a criança vai gastar em futilidade, ou não vai usar de forma responsável, mas esses dilemas que a criança vive em menores graus, quando ela é pequena, são os próprios dilemas que nós vivemos enquanto adultos. Sim. A gente ganha nosso salário e a gente precisa saber administrá-lo, porque caso contrário, chega o fim do mês e a gente não tem dinheiro para comer ou para nossas necessidades básicas. Então esse é um aprendizado que não acontece quando ele sai de casa, por exemplo, e passa a trabalhar. Mas é interessante que ele comece a acontecer sob tutela dos pais. Certo. Que os pais orientem, indiquem o que tem que ser feito, porque senão o filho passa sofrimento, né, no futuro. E vai acabar errando depois de adulto, que daí o risco é muito maior, né? É verdade. Bom, então aqui a gente está falando, eu gostei desse raciocínio, né? É uma educação financeira que os pais vão ensinar a lidar com essas finanças. De que forma? Tem várias, né? Você vê algum contra na questão da mesada? Também então, a gente falou dos benefícios, mas e os contras? Tem. Você sabe que quando a criança recebe mesada, muitas, quando não tem a tutoria do pai, essa é uma questão central, né, dos pais, ela acaba, por exemplo, às vezes consumindo coisas materiais, porque tem interesse. Então a criança só porque tem o dinheiro. Tem o dinheiro, às quer comprar, quer comprar uma besteira, quer gastar em bala, quer gastar em doce, Acha quer que tem que comprar gastar em roupa, né? Então, o ter o dinheiro na mão
sem tutoria nos leva ao grande problema da nossa sociedade consumista. A criança vai consumir sem uma orientação, vai gastar dinheiro naquilo que não precisa. E considerando que a mesada ela é pensada para a criança administrar o seu próprio dinheiro, ela precisa aos poucos entender que ela tem que comprar aquilo que ela quer, o que ela precisa e o que ela quer também, né? Então, esse é um primeiro contra que a gente começa a ver em relação à mesada. Um segundo que eu apontaria é que, eventualmente, os pais dão mesada sem acompanhamento. E aí ela não serve para nada, só serve para o filho se ver perdido em relação ao dinheiro. Então aqui já tem uma questão. Se o pai pensa ou os pais pensam em dar uma mesada para o filho, mas não pensam em fazer um acompanhamento junto, diário inclusive, a mesada é totalmente desfavorável. Não ajuda educacionalmente. E aí eu acho que você pegou um ponto bem importante, porque os pais que vão dar a mesada é como se eles tivessem, agora falando assim de funcionamento de cérebro mesmo, claro. né, professora? Assim, eu dei a mesada que eu me comprometi, ou seja, a minha parte eu cumpri, pronto, tá feito. Então, pro cérebro já tá feito aquilo ali. Mas tem isso, gera, não gera? Gera. Agora, isso que você falou é importante, quer dizer, se essa criança ela não tem ali o dinheiro próprio, digamos, né? Que tá vindo dos pais. E ela precisa pedir para esse pai, então vai ter sempre um motivo de conversa a respeito daquilo ali. Também. Então, força de alguma forma esse diálogo, né? Isso, até porque o não ter mesada poderia ajudar num diálogo nesse sentido. Exatamente. Mas você sabe que também, eventualmente, a mesada pode ser sinônimo de conflito também. Porque se os pais não têm um diálogo com o filho, por isso que o central da mesada há diálogo com o seu filho ou não, né? Porque quando o filho não tem um diálogo com o pai, a mesada é um motivo para os diálogos ocasionais seria motivo de conflito, porque a criança vai vir para pedir aumento, por exemplo. Minha mesada não tá dando, ou adolescente, por exemplo, minha mesada não tá dando, pai, me ajude, eu preciso de mais. E se você já não tem diálogo com seu filho, provavelmente esse conflito vai ser um diálogo ruim, né, com o seu pai, né? Então, nesse cenário, a mesada só começa a complicar, né? Se a gente pensa, são os contras, né? A gente pensa dessa forma. Por isso que cada um tem que avaliar para dentro da sua família, porque talvez você tenha uma comunicação efetiva com seus filhos. Então, a mesada é interessante porque você vai ensiná-lo não só a parte consumista, aquilo lá de gastar dinheiro naquilo que dá vontade, mas em materialismo, né? Mas também, por exemplo, na formação de poupança, em investimento. Afinal, a gente consegue comprar as coisas maiores na nossa vida, realizar nossos sonhos, projetos, se a gente guarda dinheiro. E tudo isso é um reflexo do que a gente faz na vida adulta, que a criança poderia adiantar, né, nos seus projetos, no que ela quer fazer, né? Olha, todas as vezes que eu sentei para conversar com meu marido sobre esse assunto, a gente acabou não optando pela mesada. Mas qual que foi o nosso raciocínio? Muito do que você falou. Por exemplo, a criança, ela está aprendendo. Criança, jovem, tá dentro da casa dos pais, está aprendendo ainda muita coisa, né? Aqui não estamos falando de adulto. Mas assim, ela está aprendendo. Então, eu penso assim, se você vai pagar a criança por alguma coisa, parece que está pagando pelo quê? A maioria das coisas ela está ou aprendendo ou, assim, é criação de virtude, é uma responsabilidade que ela tem que criar. Tipo, você não vai poder pagar ela para estudar, você não vai poder pagá-la para ajudar em casa. Então, começa a ficar meio escasso os motivos. É verdade. E aí, por causa disso, a gente sempre acabou optando por não fazer isso, mas para conseguir fazer a questão da educação financeira, a gente, por exemplo, vai comprar lanche na escola. Então, o que a gente faz? Você, qual que é a média que vai precisar? É tanto. Então, por dia dá tanto. Então, por semana, você tem X para você administrar, que é com o dinheiro da cantina, por exemplo, do restaurante. E aí, com isso, eu percebi que eles começaram a ter a noção de quanto que se gasta, do cuidado do troco, ou seja, essa administração mesmo do dinheiro. E eu tive uma percepção que eu quero te perguntar como professor de matemática até agora, né? Não só de matemática financeira. Eu fiz a mesma experiência tendo, por exemplo, uma conta no restaurante da escola, onde eles iam lá, comiam e debitava lá no cartão de crédito e eu pagava no final do mês. E aí eu ia percebendo o quê? Um dia gastavam tanto, outro dia outro tanto, outro dia... E eles iam perdendo. Agora é todo dia uma sobremesa, sendo que eu combinava a sobremesa uma vez por semana e tal. E eles iam aumentando isso. Puxa. E aí foi onde eu pensei assim, eles não estão com o controle em cima do dinheiro. Aí eu falei, vamos dar na mão deles isso aqui. Foi onde eu pensei na mesada. Mas aí meu marido me convenceu de que a mesada não era boa por essas razões.
E a gente falou, não, então vamos dar o dinheiro na mão deles para eles passarem a semana e vamos ver como vai ser. E aí a coisa mudou completamente. Nossa, interessante. Então interessante, né? E aí, por exemplo, essa questão de mensurar, de ver o valor ali, a nota, as coisas, ter que cuidar do troco. Como que você vê isso como professor de matemática? A manipulação ajuda também, porque o importante é a criança... Isso que você faz, antes de tudo, já é uma forma de mesada também, né? Porque só que eu não tô dando, né, ali pra... Porque já é uma troca da necessidade que ela tem para aquilo que ela coloca, né? Alguns pais, talvez teu marido, né, tenha resistência de dar mesada para a criança, porque talvez imagine que ela vai gastar em outras coisas e ainda assim precisa gastar naquilo que a criança consome, né? No lazer, na alimentação, na saúde e assim por diante, né? E talvez a criança não tenha habilidade para fazer isso tudo, né? Mas a mesada ao longo dos anos, quando a criança vai envelhecendo, é favorável nesse sentido, porque... Pense comigo, você vai usar o dinheiro que você usaria na criança já é um gasto para a família. Quer dizer, ela já precisa investir, de certa forma, colocar na criança. Então, é uma questão de ir passando grau de autoridade para ela ser independente e tudo, né? Então, essa questão da manipulação ajuda. Quando você faz aquela situação de fazer uma conta para elas e elas vão lá na cantina da escola e gastam naquilo que ela quer, na prática, nem contato com a lista, com o dinheiro ela tem, né? Também não tem contato com a mercearia, nem com o número, né? E talvez nem com não vê nem a lotação. Não vê nem o número, não vê nem... No começo eu falava, quanto você gastou? Não sei, não vi, nem olha pro número. Então, mas pelo menos né, a questão é que o pessoal entende 8 ou 80. Vão dar uma mesada para tudo ou não. Mas essa estratégia que faz é boa, porque você separa algumas atividades. Não sei que idade tem suas crianças, mas ou tiveram 11 e 13. O meu também, 13 anos. E aí, para algumas atividades é interessante. O meu enteado, por exemplo, ele recebe dinheiro. A gente não dá mesada para ele nem nada, mas ele recebe dos amigos, dos familiares, presente de aniversário. E aí a gente ensina a administrar, faz até investimento para ele e tudo, isso. Né? E então isso que eu ia te perguntar. A gente também vai pelo lado do investimento. Porque, às vezes, eu acredito que, sem querer, é muito fácil a gente ensinar para a criança que dinheiro é para gastar. Porque a maioria de nós aprendeu isso, né? Tanto que esses dias meu filho fez uma pergunta interessante. Ele ganhou de aniversário um dinheiro. Falou, mãe, eu preciso gastar esse dinheiro? Não, você não precisa gastar esse dinheiro. Nossa. Né? Porque, assim, porque você ganhou, você precisa comprar. Você está precisando de alguma coisa? Não. Tá, então eu quero investir. E daí ele foi e tomou essa decisão. Então, eu acho que quando a gente começa a falar para a criança que, por exemplo, o dinheiro que ela ganhou pode se transformar em um dinheiro maior, até porque ela é criança, eles se interessam por isso. Só que daí exige também dos pais, porque daí você tem que ir atrás dessa informação. Muitos não sabem, né? A gente vai aprendendo junto. Então, você sabe que a criança se interessa por isso, porque geralmente o que ela se interessa é o que os adultos se interessam também, né? Você sabe que essa questão, não digo acumulação num sentido negativo, mas eu tenho certeza que muita gente pensa assim, tem a nossa idade, talvez pense assim, poxa, eu gostaria de viver talvez de renda, trabalhar um pouco menos, ter uma vida financeira confortável, né? Afinal de contas, se a gente faz investimento ao longo da vida, por 10, 15, 20, 30 anos, tenho certeza que se você teve uma vida regrada, você lá na frente talvez tenha uma casa própria, talvez tenha uma aposentadoria, talvez tenha um imóvel ou outro que tenha alugado. Então você começa aos poucos a não precisar nem sequer trabalhar, porque você ganha com seus investimentos. Então o investimento tem esse poder, né, que é muito grande e que encanta os adultos e que encanta as crianças também, porque ela imagina, poxa, se eu faço isso e aquilo, daqui a tantos anos eu poderia ter isso e aquilo. Claro, a criança não tem aquele planejamento em tão longo prazo quanto a gente, mas são situações que a gente se preocupa. A gente se preocupa, por exemplo, o dinheiro é uma coisa muito crítica, né, na nossa sociedade, porque a falta dele é o que causa sofrimento, né? Porque se você não tiver dinheiro para as coisas, se você vive de aluguel, não tem dinheiro para comprar suas necessidades, você vai sofrer bastante. Se você usa cartão de crédito excessivamente, paga juros de forma sistemática, vive dos impostos, dos impostos não, dos juros, né? Sim, você sofre na sua vida, porque os juros, todas essas metodologias do mau uso do dinheiro fazem com que a gente sofra, literalmente sofra. Então, se hoje, por exemplo, se uma pessoa que trabalhou 20, 30, 40 anos não tem a chance de na aposentadoria ter uma vida confortável, isso se deve muitas vezes pela falta de educação financeira. Querendo ou não, o importante é aos poucos a criança ser pertencente à família. Tem crianças que não sabem quantos pais ganham, por exemplo, quais são os custos
da própria sobrevivência da família, que é o quanto paga para viver de aluguel ou não, quanto paga na alimentação, quanto paga em escola, em lazer, etc. E a criança não tem noção nenhuma. Então ela vai almoçar num restaurante lá, o pai paga um tanto, né? E ela acha que é barato, acha que é caro, jogos, e não sabe o que está acontecendo, né? Professor, muito obrigada por ter vindo, viu? Muito boa a nossa conversa. Que bom. Sempre bem-vindo, tá? Tá bom. Obrigada. Bom, próximo bloco a gente fala sobre a saúde bucal pelas gengivas. Então, volte comigo, a gente sai com as imagens da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, canal 39.1. Fique ali com as imagens, mais de 280 mil habitantes esta cidade. O Senhor está perto de quem o invoca. E você sabe que este ano de 2024 nós estamos vivendo o ano de São Pio aqui na obra Evangelizar. Por isso nós temos vários materiais especiais dedicados a esse tema de São Pio. E hoje, que é segunda-feira, você acompanha com o diácono Rômulo Canuto mais um episódio da Ladainha de São Pio. Esses são episódios que duram aproximadamente 15 minutos e a gente consegue se aprofundar mais nas virtudes e na vida de São Pio. Então, vai ao ar daqui a pouquinho, toda segunda-feira, terça e quartas-feiras, às 18h45, aqui na programação da TV Evangelizar. Agora a gente fala sobre saúde bucal, principalmente olhando para uma região da boca que pouco se fala, que são as gengivas. Então, deixa eu dar as boas-vindas aqui para a doutora Yara Maria Lebarbenchon Massignan. Isso? Bem-vinda, viu? Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Trouxe aqui vários equipamentos pra gente, né? Até para deixar mais palpável, eu gosto disso. Doutora Yara, qual que é a importância da gente cuidar da saúde bucal como um todo? Sim, a importância da gente manter a saúde bucal em dia, evitar várias doenças que podem, né, ser contraídas através de conseguirmos manter a saúde da qualidade bucal, né? Certo. Então, a saúde do corpo inteira está envolvida. Isso, tudo envolvido. Então, é muito importante manter a saúde da cavidade oral. E a gengiva? Por que falar da gengiva? Então, vocês me pediram para vir falar um pouco da gengiva, né? Por que é importante manter a saúde das gengivas? Porque a saúde das gengivas está ligada a várias doenças sistêmicas, sabe? Muito pouco se fala, por exemplo, que a placa que causa a doença gengival, ela pode estar ligada a doenças do coração, pode estar ligada a diabetes, pode causar parto prematuro, abscesso cerebral. Então, várias doenças sistêmicas, elas podem ser evitadas a partir do controle da placa bacteriana. Entendi. Mas então, por exemplo, se a gente vai falar sobre essa manutenção da saúde bucal, eu preciso saber a forma de escovar os dentes, de fazer essa manutenção. Isso é importante? Essas coisas então, são simples, né? Isso, simples. Então, é importante. Como que a gente vai manter a saúde gengival? Evitando a placa bacteriana. Tá. A placa bacteriana, ela se forma, é uma película que se forma na superfície dos dentes. Normalmente, ela está aderida mais à margem gengival, aqui e no contato proximal entre os dentes, que é uma área de difícil higienização, e mais nas áreas de cicatrículas e fissuras, porque a placa bacteriana, ela adere no dente, ela é grudada, por isso a importância da escovação. Porque a melhor maneira de remover a placa bacteriana e promover a saúde bucal da gengiva é fazer a escovação removendo essa placa bacteriana. Você pode demonstrar pra gente? Sim. Então eu vou mostrar para vocês uma maneira interessante de combater a placa bacteriana. O ideal é nós utilizarmos uma escova de cabeça pequena, né, com cerdas arredondadas. Ela deve ser macia ou média para evitar que machuque a gengiva. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós pegamos a escova e posicionamos assim 90 graus em relação ao longo eixo do dente. E aí nós vamos fazer movimentos para frente, para trás e fazer uma leve inclinadinha, fazendo com que as cerdas, ao mesmo tempo que limpem os dentes, elas façam aqui a limpeza
limpeza dentro do suco gengival. Então, nós vamos percorrer aqui todo o arco superior, né? Bem ali perto da isso, gengiva. bem pertinho da gengiva. Aí, depois, nós vamos escovar também aqui o lado de dentro dos dentes. E, por último, aqui, a superfície aqui acima dos dentes, né? Depois, nós voltamos para a parte inferior. Então, aqui a gente vai inclinar um pouquinho para baixo, as cerdas, fazendo movimentos de vai e vem. O ideal é que sejam mais ou menos 20 movimentos, assim, em cada 2 dentes. Em cada 2 dentes. Em cada 2 dentes. E tomar cuidado também quando a gente chega no final do arco. Por isso que é bom a cabeça pequena, porque quando se a cabeça for grande, quando você chega aqui, ó, a cabeça bate no fundo e você não consegue higienizar essa parte aqui, ó, do último dente. Então, é importante, a cabeça pequena, né, para você ir até atrás e você conseguir promover a higiene até do último dente. Legal. Então, depois você faz aqui a limpeza da parte interna e, por último, em cima dos dentes. Sempre na horizontal, assim. Isso, assim, ó, sempre na horizontal, né, perpendicular ao longo eixo do dente, uma leve inclinadinha para que a cerda entre dentro do suco gengival, que é onde fica a placa bacteriana, né? Então, você faz, aí você promove a higienização dos dentes e promove também a higienização do suco gengival. Sempre sem fazer muita pressão, porque se você faz pressão, você rompe essas fibras e vai machucar a gengiva. Bem levezinho, então. Isso, bem levezinho, para você não machucar aqui. Depois que você fez a higiene de todas as superfícies dos dentes, o importante também é limpar a língua, porque sob a língua ficam células que escamos e bactérias que ficam sob a língua. Essas bactérias, se você fizer a deglutição das bactérias, ela vai para a orofaringe, para o estômago, e ela pode causar infecções respiratórias também e outros tipos de problemas. Então, é sempre importante, depois, você vai escovar a língua como? A língua estaria aqui, né? Você escova da base para a ponta, sem fazer força para não provocar ânsia, né? Sempre dá umas 3 escovadinhas, sair aquele branco que fica sob a língua. Aquilo podem ser células que escamam e restos de bactérias que ficam sob a língua. Então, é importante também essa higienização. Depois que nós fizemos a escovação, é importante... Isso em todas as escovações do dia tem que fazer esse processo? Sim, ou na hora de dormir tem algum horário assim, não? Sim, esse sempre, pelo menos 3 vezes após as principais refeições, o ideal é que a gente faça sempre a escovação. Mas a escovação, ela não fica 100% se a gente não fizer o uso do fio dental. Sim. Porque aqui, entre os dentes, também fica essa placa bacteriana. Sim. Aí a importância do fio dental. Então, nós temos o fio dental e a fita dental. Tem algum que é mais indicado ou depende dos dentes? Depende do dente. Quando o dente está mais apertado, o ideal é o fio dental, que ele é mais fininho. Então, ele é mais fácil de utilizar. E quando você tem mais espaço, o ideal é você usar a fita dental, porque ela é mais larguinha, mais encerada e ela não vai machucar. Se você correr o risco de cair ali no espaço entredental, por ela ser encerada e mais larga, ela não machuca, não vai romper as fibras da gengiva. O ideal para passar o fio dental é assim, ó, você vou pegar outro pedaço aqui para mostrar para vocês. É um pedaço gentil aqui, isso de fio ou fita dental, e você usa dessa maneira. Você utiliza os 2 indicadores. Você enrola um pedaço nesse indicador, né? E com esse você vai segurar o fio dental. Então, você vem aqui e você vai passar o fio aqui entre os dentes. A hora que você desce, você abraça o dente do lado e você vem subindo com ele aqui. Aí você desce de novo e abraça o dente vizinho do outro lado. Então, passa 2 vezes em cada dente? 2 vezes. O pedaço que você utilizou, você vai enrolar no dedinho aqui para não levar a bactéria de um lado para o outro. Sabe que um dia um amigo meu falou isso, eu achei que ele estava de paranoia? Não, aí você transfere, porque você não tem sempre a mesma colonização de bactérias nos mesmos sítios. Então, você vai enrolando para você evitar de trazer bactéria de um lado para o outro. Tem que ser um pedaço bem maior, né? Tem que ser um pedaço, mas tem que fazer... bom, o importante é promover aquela limpeza e o controle da placa, né? Legal. Se você tiver aparelho ou prótese, aí existem outros artifícios aqui para auxiliar na remoção da placa, né? No caso de aparelho, existe esse passa-fio aqui, ó, que ele é uma agulhinha de plástico, né? Na época que eu usava. Você usou aparelho? Então, aí você passa o fio aqui dentro, como se fosse uma agulha mesmo, né? E aí você utiliza
utiliza esse aqui só um condutor do fio. Você vem com ele aqui, ó, você vai isso ali, né? Você vai passar e o fio dental vai ficar lá, ó. E aí você promove a limpeza da mesma maneira, né? E um outro artifício para ajudar nesse caso também são as escovinhas interdentais, né? Que ela serve para ajudar aqui na limpeza de artifício ortodôntico também. E no caso das próteses, que elas são juntas, né? Então você não consegue passar o fio dental. Aí você vai trabalhar com essa escovinha interdental entre os dentes aqui, né, para fazer a remoção da placa. Lógico que essa escova interdental, ela tem vários tamanhos, várias espessuras, e aí o profissional que vai indicar qual a melhor escovinha para o seu caso. E nos pacientes que têm dificuldade motora, e no caso das crianças, que aí se torna mais difícil usar o fio dental, existe esse artifício aqui, que é um fiozinho que já vem nessa haste, né? Isso. E aí você pode trabalhar com a haste, né? Que para criança e para mais fácil, né? Para as pacientes que têm dificuldade de coordenação motora, esse aqui fica mais fácil. Um outro artifício ainda que pode ser utilizado nos casos de crianças, de coordenação motora, às vezes nos pacientes que já estão mais idosos, têm um pouco de dificuldade de visualizar. Existem as escovas elétricas, né? Aqui as escovas elétricas, que elas vão fazer o mesmo trabalho dessa outra escova, só que ela já faz o movimento, daí você não precisa controlar tanto a força também. Para criança é bom. Para criança é bom, para o paciente que tem dificuldade de coordenação motora, né? E esse outro aparelhinho que ficou faltando aqui, a vasilhinha de água, ele tem todos esses artifícios, então, para promover a higiene dos dentes, da gengiva, né? O raspador de língua, e aqui também tem um outro raspador. Eu falei da escova, né? Mas a escova funciona ou não? A escova funciona, faz o mesmo papel. Existem também esses raspadores de língua, que eles são para ser utilizados da base para a ponta, né? Você pode passar até sair aquela camada esbranquiçada da língua mesmo. Depois você higieniza, pode higienizar e pode guardar esse aqui. Então tem todos esses artifícios para você promover a higiene e manter a saúde das gengivas. Muito bem. Que bom que a gente tem tecnologia também para ajudar, né? Muita tecnologia. Mas mais importante, acho que ainda é o hábito, né? O hábito é prevenção. O principal é a escovação mesmo. Com certeza. E o antisséptico, ele ajuda de alguma forma? Sim, o antisséptico, ele vai ajudar, ele ajuda também, quando você faz o bochecho, ele ajuda a eliminar as bactérias que tem após a escovação. Não pode ser um substituto, por exemplo? Não, ele não serve como substituto, porque o principal mantenedor da saúde para remover a placa é a escovação mesmo. Na verdade, o antisséptico, ele vai ajudar, ele vai ser um plus, mas ele também deve ser indicado pelo profissional, porque existem vários antissépticos, né? Isso, então ele vai indicar qual o melhor indicado para aquele momento, para a tua saúde ou para quando você tiver doença, né? Da gengiva, doença gengival ou periodontal. Por exemplo, qual a diferença entre o sem álcool e o com álcool? Então, uma indicação específica? Acontece que o antisséptico com álcool, ele resseca um pouco, né? Então não é tão recomendado. Não é tão recomendado. Isso. Alguns casos talvez bem específicos ou não? Ou já não é mais recomendado? Não, já não é mais tão recomendado. Tem outros, assim, hoje em dia que são um pouco melhores. Mas aí, na verdade, o profissional que tem que verificar, né, qual que vai se adequar ao seu momento ali de saúde ou de doença, né? Sim, entendi. Muito bem. Muito obrigada, viu? Várias dicas muito importantes aqui hoje. Muito bem, muito obrigada, viu, doutora Yara? Sempre bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada a você. Próximo bloco, você acompanha o material que traz um projeto de escola que conscientiza as crianças para diminuir o uso de telas. Importante, né? Então, volte comigo, a gente sai com imagens de Araçatuba, São Paulo, 21.1 é o canal. E essa é a cidade conhecida como a cidade do Boi Gordo. E sabe por que esse apelido? Nos anos 60, por ser o maior centro produtivo de gado de corte do estado de São Paulo. Volte comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. De
De volta com o programa Vida em Foco e também com a campanha de Jesus das Santas Chagas, que está valendo, e eu preciso da sua ajuda para que a gente possa juntos, eu, você que é associado da obra, para que possamos realizar este sonho da Terra Prometida. Já pensou? Que alegria quando você puder vir a Curitiba, você de todo o Brasil, e ter o centro do evangelizador e poder estar no local onde toda a evangelização sai para o Brasil. Esse é o nosso sonho que já está se tornando realidade com a sua ajuda. Então, nos ajude por esse QR Code que aparece aí na sua tela. A campanha de Jesus das Santas Chagas vai até agosto, por isso que todos os meses eu te peço, não pula um mês não, todos os meses nos ajude, até porque no final vai ter mimo abençoado pelo Padre Reginaldo, viu? Vem uma medalhinha de São Pio de Pietreutina de um lado, do outro Jesus das Santas Chagas, e a fita, que também é São Pio junto com Jesus das Santas Chagas, porque esse é o ano de São Pio na obra. Por isso que nós estamos com um grande sonho, porque também por intercessão de São Pio. Então nos ajude e muito obrigado a você que já nos ajudou. Agora a gente fala sobre telas e preste atenção, porque esse projeto partiu de dentro de uma escola. E como as crianças são atentas quando vem uma iniciativa de escola, de professor falando, viu? Por isso, preste atenção ao que essa escola está fazendo para reduzir o tempo de tela das crianças. Acompanhe comigo. Essa escola em Curitiba está redefinindo o papel da tecnologia na educação e na vida familiar. Professores e coordenadores notaram um crescente desconforto entre os estudantes, manifestado por agitação e mal-estar após períodos longe de dispositivos eletrônicos. Quando eles usam a tecnologia sem limite, né, eles acabam criando uma dependência. E aí vir para a escola, fazer as atividades, prestar atenção, acaba se tornando difícil, né? Muitos, inclusive, chegam a passar mal. Então a gente precisa resgatar momentos, a gente precisa trabalhar com eles em jogos, brincadeiras, atividades, para que eles possam conseguir fazer isso e fazer isso com qualidade. Como resposta, a instituição implementou uma política de não uso de celulares e uso regulares de telas em suas dependências, acompanhada de um programa de orientação para os pais e atividades focadas no bem-estar dos alunos. O projeto foi pensado cuidadosamente para assegurar uma transição suave para os alunos e suas famílias. A escola pensou numa estratégia por meio do WhatsApp de comunicação direta, passando dicas e orientações para os pais do uso da tecnologia em casa. A gente estuda, busca aí com profissionais de área de saúde, qual é a melhor maneira que a gente pode estar ajudando. E aí a gente acaba enviando alguns textos, algumas informações, às vezes alguns comunicados de prestem atenção, olhem o que está acontecendo, Se seu filho está jogando, tira o fone para você escutar o que ele está falando, com quem ele está falando. As crianças receberam as novas medidas de forma positiva, muitas expressando o alívio e uma nova capacidade de foco. O Rafael tem 9 anos e já tem celular. E ele usa bem pouco o aparelho, prefere fazer outras atividades. Eu consigo ler porque eu gosto bastante de ler. Aqui na escola, sempre que eu acabo o dever, eu vou lá na bancada do gibi e pego um gibi para ler. Daí, em casa, eu brinco de Lego com meu irmão, eu gosto bastante. Daí, às vezes, eu também brinco com os bonecos lá que eu ganhei. Já a Rafaela, também de 9 anos, usa o celular bastante tempo. Eu jogo, às vezes eu olho o WhatsApp para ver se eu tenho alguma mensagem, vejo Instagram, essas coisas assim. E em pouco tempo do projeto já é possível ver a diferença no comportamento dos alunos. Essa mudança está sendo positiva em alguns momentos. Em outros você precisa conversar, você precisa dialogar para que eles realmente entendam o que é a tecnologia e para que ela serve. E mesmo com o projeto ganhando forma, tem gente querendo um pouquinho mais do celular na escola. Só na hora do recreio que eu queria, 10 minutos assim na hora do recreio. Seria legal. Esse é um tema que você precisa acompanhar de perto, independente de qual a sua situação. Inclusive, aproveito para fazer o apelo aqui, aproveita esse tipo de matéria para você perguntar na sua escola, na escola do seu filho, da sua filha, como que eles estão tratando esse tema lá, porque assim você pode alinhar dentro da sua casa, o que é muito importante.
Até porque nós temos uma nova geração. Se você conhece alguém que nasceu entre 1995 e 2010, essa é a geração Z. Representa hoje 32% da população. E eles têm um jeito muito diferente de lidar, principalmente com o trabalho. Então preste atenção nesse VT que a gente preparou para você. À medida que o século XXI avança, o mercado de trabalho testemunha a chegada massiva da geração Z. Mas calma, vou te explicar quem são os pertencentes dessa geração. São os nascidos entre 1995 e 2010. Esses jovens representam uma parte significativa da população mundial. São 2 bilhões de pessoas. Esses jovens são nativos digitais, nasceram na era da internet, das redes sociais e do consumo digital. Seriam as pessoas mais novas, né? Hoje talvez aí perto dos 30, chegando nos 30. Talvez eles tragam uma ideia um pouco diferente do que é o trabalho, de como fazer esse trabalho. E a geração Z está prestes a ultrapassar os mais velhos na força de trabalho. Porém, os gestores expressam algumas preocupações. A maior dificuldade, às vezes, eu percebo que é de fazer com que essa pessoa realmente se encaixe, entre realmente no espírito daquela empresa, para ela realmente estar motivada para seguir com o processo todo que ela escolheu, né, para a vida dela. Uma pesquisa realizada recentemente mostrou que 30% dos recrutadores ainda têm dúvida na hora de contratar membros da geração Z. Essa mesma pesquisa mostrou que os recrutadores preferem trabalhadores mais velhos e que 30% dos jovens contratados não ficaram nem 30 dias no emprego. No entanto, é crucial reconhecer o potencial da geração Z. Eles demonstram uma fome de aprender e possuem qualidades como ambição, curiosidade e uma mentalidade construtiva que, se bem direcionadas, podem trazer contribuições significativas às organizações. A gente vê quanto eles aprendem um com o outro. Tanto a geração Z como a geração mais 50, mas eles são muito ágeis, são rápidos e eles trabalham também de uma forma diferente do que muitas empresas tradicionais precisam. A Ingrid tem 25 anos e conseguiu o primeiro emprego. E ela já vê diferenças depois que entrou no mercado de trabalho. No começo foi difícil para mim, mas você vai pegando o jeito conforme vai passando o tempo e hoje eu tenho bastante facilidade. O Geraldo tem 57 anos e conta que quando começou no mercado de trabalho, os pensamentos dos jovens na época eram bastante diferentes. Antigamente você escolhia uma profissão e ficava nela até o final. Hoje em dia os jovens olham a profissão como um início. Eu vou começar por aqui, que é o que mais me identifica. Mas mesmo com os desafios, os jovens da geração Z têm muito para contribuir com o mercado de trabalho. Eles têm muito a agregar, mas tem que realmente ter uma análise de como vai ser o comportamento dele diante dos resultados para que ele seja bem efetivo. E é assim, né? As gerações mudam, mas o mercado de trabalho também muda. Então não é uma preocupação, mas sim um ficar atento e se aproximar bastante desses jovens para entendê-los e ajudá-los. Amanhã a gente vai conversar aqui sobre assuntos muito interessantes. Primeiro vou receber o padre Nilson Hellman para falar sobre as festividades de Santa Rita de Cássia, porque se aproxima o dia dela. E também com a Dani Sommer, jornalista, que vai trazer alguns dilemas dos pais. Como desfraldar, como tirar a chupeta. Então eu espero você às 3h30 da tarde. Até amanhã.